à medida que a gente vai atendendo as pessoas, fazendo o bioteste, né? O bioteste é um nome fácil, didático, para a gente falar do teste de biorressonância eletromagnética. A gente chama só de bioteste. Então, o que é esse bioteste? É um exame onde é uma coisa que a gente está trazendo para Jaru, né? Um aparelho que você coloca a mão nele, ele é ligado no nosso computador, a gente roda um programa e ele passa uma corrente eletromagnética pelo seu corpo e aí a gente consegue identificar o desbalanceamento de todos os elementos importantes que afetam a nossa saúde, certo? Inclusive, pessoas que têm histórico de contato em áreas de garimpo têm um perfil característico do bioteste, que é o quê? Sangue extremamente ácido, tá? Acidez do sangue. O que a gente fala de acidez do sangue? É o pH. O sanguíneo tem o sangue tem uma medida que vai de 0 a 14, onde a gente mede o pH sanguíneo, tá? Onde mais próximo de 0 é muito ácido, né? E mais próximo de 14 é muito alcalino. Então tem essa característica, muita intoxicação com metais pesados, principalmente com mercúrio, chumbo e alumínio, tá? E um processo de gordura no fígado. Aqui em Rondônia, é muito característico um padrão também que a gente pega e começa a correlacionar entre os pacientes, tá? À medida que a gente vai fazendo, atendendo pacientes, fazendo os exames do bioteste, a gente vai vendo um padrão, que é o quê? Muita susceptibilidade de gordura no fígado. Por quê? Aqui na nossa região, pessoas principalmente aí acima de 40 anos que vieram para cá, ou crianças, ou adolescentes que tiveram 1, 2, 3, tem gente que teve 40 malárias, né? Deixam uma sequela no fígado. Em que sentido? Por mais que o fígado seja um órgão que tenha o poder de se regenerar, ele fica com essa dificuldade de processar as gorduras. E aí, junto com a inflamação no fígado, a dificuldade de processar medicamentos químicos, tá? Isso deixa a pessoa mais suscetível à intoxicação com medicamentos e também dificulta a capacidade da pessoa de desintoxicar o próprio organismo. Então, você que teve esses problemas aí, de ter tido muitas malárias, às vezes você veio de Minas Gerais, do Espírito Santo, né? Na década de 80, e lá a gente tem um problema muito comum, que é a intoxicação ou infestação por um vermezinho que o apelido dele é xistose, né? Um verme que chama, uma infecção chamada xistose, causada por um verme chamado Schistosoma mansoni, tá? Essa infecção também, ela causa essa inflamação no fígado e deixa essa sequela dificultando o trabalho do fígado. Então a gente pega isso muito bem no bioteste e aí a gente consegue propor ao paciente um processo de recuperação natural do fígado. E isso facilita toda a suplementação que vem depois disso, né? A suplementação com magnésio, com zinco, com selênio, que são sais minerais em deficiência. Pessoas que têm problema no fígado sentem quando suplementam com o complexo B, por exemplo, B12, é uma vitamina que, para quem tem problema no fígado, a pessoa sente esse peso, sente essa dificuldade, às vezes começa a suplementar com B12 e incha. Então é um cuidado que a gente tem que ter, que além de, você pode muito bem, né, igual a gente já falou aqui, ir lá fazer sua consulta gratuita comigo e a gente te recomendar produtos. Mas quando você faz o bioteste, você faz uma suplementação e um tratamento muito mais personalizado, inclusive sabendo essa questão do seu fígado ou não. A outra questão que aparece, que é muito comum aqui nos pacientes que a gente tem atendido aqui, é esse problema da acidez no sangue. Por que o sangue da gente fica ácido? Às vezes, você acha que você está tomando uma água de excelente qualidade. Uma água ali que nasce na mina, ali dentro da sua propriedade, e às vezes não está. Primeiro, a gente tem ali a incidência de 4 animais na zona rural, que são os animais que mais transmitem doenças para nós: rato, pombo, morcego e macaco, tá? Esses 4 animais transmitem toxoplasmose, leptospirose, tá? Hepatite, uma série de doenças que, inclusive, alguns vírus de macaco podem ser passados através das fezes para a água, e você consome essa água achando que está bebendo água de excelente qualidade e não está. Outra coisa, presença de metais na água. Ferro, na forma de óxido de ferro, alumínio, tá? São minerais, sais minerais, que deixam a água mais ácida e, consequentemente, deixam o seu sangue mais ácido. Sangue ácido tanto dificulta a sua recuperação de doenças crônicas, fibromialgia, artrite, artrose,
reumatismo, como também são um fator de risco para você ter mais problemas de saúde, agravar essas doenças e ter, por exemplo, a gota, que é uma crise de dor nas articulações por causa do acúmulo de ácido úrico. Então, dentro da Natural Med hoje, a gente tem esse serviço que é o bioteste, que revela para a pessoa o estado da saúde dela naquele momento, refletindo coisas lá de trás, porque a gente acha, por exemplo, que a intoxicação com metais pesados aconteceu semana passada. Não, isso é um processo cumulativo que vem se acumulando ao longo dos anos e quando chega nessa idade, principalmente depois dos 40 anos, a gente sente o preço disso, tá? Então, hoje a gente tem um trabalho não só de prevenção, como também forte de tratamento para recuperação de saúde, usando essas coisas que não são convencionais, né? Você não vai encontrar muitos profissionais falando disso, porque isso faz parte da medicina alternativa, da medicina integrativa, onde a gente foca não na doença, mas a gente foca na pessoa. À medida que a gente vai tratando a pessoa, os sintomas começam a desaparecer. E quem se submete a esse processo de que a gente brinca, né, que é a saúde do futuro, mas que na verdade ela já está presente aqui hoje, e se dedica ao protocolo, sente a diferença muito rápido. Às vezes com 3, 7 dias a pessoa já sente a diferença ali. Você tocou num ponto interessante e muita gente tem caso assistindo e você falou de coisas que vêm do passado. Há uma possibilidade da pessoa se recuperar e ter uma cura já praticando esses protocolos? A gente não fala em cura, né? A gente fala de recuperação. Certo. Né? Porque você está com uma condição ali que ela é revelada naquele protocolo, né? Naquele teste que a gente faz, onde a gente, através da suplementação de elementos bioquímicos, né? Vitaminas, minerais, remédios naturais que são fitoterápicos, a gente consegue sim reverter muito bem. Alguns casos são rápidos, outros casos são mais lentos, né? Por exemplo, protocolos para estômago geralmente surtem resultados com 3 a 7 dias e geralmente o protocolo de tratamento dura 3 meses. Outras situações envolvendo desgaste de articulação, deficiência forte de colágeno, né? Pessoas que têm fibromialgia, aí são protocolos que levam mais tempo, por volta aí de 3 a 6 meses, até 1 ano, né? Então, a pessoa entendendo isso, alinhando essa expectativa, né? Porque o tratamento natural ele é diferente. Por exemplo, um remédio químico, né? Você está com a dor, você tomou a dor ali, a dor sumiu. Mas sumiu por quê? Porque está mascarada e não porque o problema está resolvido. Então, a pessoa entendendo essa diferença e sabendo que leva tempo para as coisas acontecerem, a pessoa tem um resultado muito bom. Existe, inclusive, eu gosto muito de usar esse exemplo. Existe um senso universal de construção e destruição. Por exemplo, você pega um prédio, leva 2 anos, 3 anos para você construir um prédio de 20 andares. E quando você vai lá demolir eles instalam as dinamites lá, em 20 segundos o prédio está derrubado. No nosso organismo é o mesmo jeito. Você não pode pensar que uma coisa que se acumulou no seu organismo por 30 anos para te gerar uma doença agora, vai ser resolvida em 3 dias. Né? Leva tempo. Mas o tempo vai passar, você fazendo alguma coisa ou não. Então é muito melhor que o tempo passe com você tratando da sua saúde, sabendo que lá na frente você vai ter o resultado. Eu gosto muito dessa frase, pensa muito nisso. Quem sabe o que planta, não teme o que colhe. Olha aí, ó. Maravilha. Doutor, só agradecer mesmo aí essa aula diária que nós temos aqui, essa sua participação para nós é de suma importância. Por isso que é bom você assistir o programa Balanço Geral, que você conhece, fica informado, cuida da sua saúde e faz uma visita lá na Adolfo Hall, tá? Ao lado da Lojas Americanas ali, Americana Modas, aliás, e bem a antiga Cláudia Cosméticos, não tem erro. E o telefone para você entrar em contato agora com ele, com o Dr. Camargo da Natural Med, é 993 30 23 23. Doutor, só agradecer.